Queridos e amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Vilmar Henrique Martins, pastor titular das Assembleias de Deus em Urbano Santos. Quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente da nossa magna convenção, pastor Francisco Raposo, e também louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Rosivaldo Cardoso, coordenador da SEC, Secretaria de Educação Cristã. Somos gratos a Deus por estarmos mais uma vez fazendo parte desse devocional da leitura diária. No dia 12 de janeiro, permitindo Deus, estaremos estudando a segunda lição desse primeiro trimestre, que tem como tema Somos Cristãos. O textuário dessa lição é: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus. Atos, capítulo 15, verso 19. A verdade prática: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. A leitura diária da segunda-feira encontra-se em Mateus, capítulo 9, verso 16, que traz no seu subtema: o cristianismo judaizante é remendo novo em vestidos velhos. Diz o texto de Mateus 9 e 16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte das vestes e fica maior a rotura. Queridos irmãos, segundo a Bíblia de MacArthur, ele diz que o fato de que o pano novo não pode ser colocado junto de um material velho é semelhante a tentar costurar a nova aliança nas velhas formas cerimoniais da lei mosaica. Então nós temos aqui uma verificação no texto acerca dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes na Bíblia eram pessoas que procuravam incorporar no Evangelho certas exigências da lei judaica. Os judaizantes geralmente eram crentes judeus provenientes de Jerusalém, mas os judaizantes não apenas agiam como judeus, eles também se empenhavam em influenciar outras pessoas dentro das igrejas cristãs a agirem como eles. Os judaizantes são citados em algumas passagens do Novo Testamento. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que dedicou tempo e esforços a combater os ensinos dessas pessoas. Inclusive, algumas vezes, ele menciona os judaizantes em seus escritos usando a expressão de os da circuncisão, dentro do contexto em que é aplicada essa expressão. Não apenas parece designar os judeus em geral, mas um certo grupo ou partido da circuncisão, como nós podemos ver em Gálatas capítulo 2, que é a leitura bíblica em classe dessa tão importante lição, quando diz aqui no verso 4: e assim, por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Meus irmãos, o problema dos judaizantes surgiu no período de transição entre a antiga aliança e a nova aliança, ou seja, logo nos primeiros anos da igreja primitiva, na era apostólica. Aquele era um tempo em que o evangelho estava avançando para além de Jerusalém e da Judéia e alcançando várias cidades do Império Romano. Com o crescente número de convertidos gentios, surgiu algumas controvérsias sobre como deveria ser o relacionamento dos crentes judeus com os crentes gentios. Então, nesse contexto, alguns convertidos judeus começaram a tentar impor uma carga de legalismos judaicos aos cristãos gentios. Então, tentaram colocar uma carga pesada nos novos convertidos. Sem dúvida, os judaizantes, irmãos, representavam um perigo para a igreja no tempo apostólico. À luz dos relatos do Novo Testamento,
Provavelmente o grupo dos judaizantes cresceu e se espalhou por várias localidades. Parece que essas pessoas eram tão persuasivas que, de certa forma, estavam já conseguindo pressionar alguns irmãos, principalmente os novos na fé. Então, meus irmãos, a gente percebe que dos dias de hoje, trazendo a luz dos dias de hoje, dos dias odiernos, mesmo depois de tantos séculos, as ideias judaizantes jamais desapareceram completamente. Apesar de ninguém mais aparecer exigindo a circuncisão entre os crentes, há muitos líderes enganadores que tentam incorporar a prática judaica nos cultos cristãos com propósitos místicos. E nós, como servos de Deus, precisamos manter a expressão bíblica guardada em nosso coração, como Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e o verso de número 17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Glorificado seja o nome do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma excelente escola bíblica dominical. Domingo é o dia do Senhor. Esperamos que todos estejam na nossa escola bíblica. Deus abençoe, em nome de Jesus.